Então agora a gente vai abordar um pouco sobre eco transesofágico. A gente não vai se aprofundar tanto, até porque é um assunto que cai muito pouco na prova, e quando cai ele cobra basicamente quais são as vantagens e desvantagens do eco transesofágico em comparação ao eco transtorácico. É um exame que é um exame semi-invasivo, normalmente precisa que a gente cede o paciente, dormonide, fentanil, uma sedação superficial, para que não tenha um desconforto grande nesse paciente. E qual é a característica desse exame? Se caracteriza principalmente porque a gente coloca uma sonda na região esofágica e essa ponta dessa sonda fica bem próximo do coração. Por essa sonda estar bem próximo do coração, eu posso lançar a mão de utilizar transdutores de alta frequência. Transdutores de alta frequência, a gente aprendeu que ondas sonoras com alta frequência possuem resolução muito maior. Então, como o coração está muito próximo da sonda, eu posso utilizar altas frequências objetivando resolução bem maior do que o transtorácico. E isso é bem verdade, principalmente em estruturas que estão mais próximas ainda ao transdutor. Quais são essas estruturas que estão bem próximas do transdutor, em que eu tenho uma resolução bem maior do que o transtorácico? Então, quando eu utilizo o transesofágico, eu vou utilizar para investigar o átrio esquerdo, investigar o apêndice atrial esquerdo, se existe trombo do apêndice atrial esquerdo. Quantas vezes a gente solicitou eco transesofágico para avaliar se o paciente tem trombo atrial esquerdo antes de uma cardioversão elétrica de uma fibrilação atrial, por exemplo. Então, a gente utiliza o transesofágico para avaliar átrio, apêndice atrial esquerdo, válvula mitral, septo interatrial, avaliar se existe uma comunicação interatrial. A gente utiliza o eco transesofágico para avaliar a anatomia da válvula aórtica. A gente utiliza o bidimensional para avaliar a movimentação dessa válvula aórtica, grau de calcificação. A gente pode até calcular a planimetria da válvula aórtica, por exemplo. A gente pode utilizar esse exame para avaliar arco aórtico, aorta ascendente, quando a gente suspeita, por exemplo, de uma dissecção de aorta, quando a gente suspeita de uma úlcera de válvula aórtica, calcificações nessa região aqui. Então, é importante que o eco transesofágico seja utilizado principalmente na análise dessa área em que ele apresenta uma resolução maior. Agora, válvula tricúspide, ponta do ventrículo esquerdo, tudo isso está distante do transdutor. E muitas vezes é melhor que a gente lance mão do eco transtorácico para avaliar ápice do ventrículo esquerdo, trombo apical, tricúspide, porque é muito mais próximo do transdutor do eco transtorácico. Assim como o eco transtorácico, existem várias incidências ecocardiográficas que a gente faz todo o escaneamento no coração, principalmente para avaliar a válvula mitral, avaliar a válvula aórtica, tudo isso de uma maneira semi-invasiva. E para a prova, o que é que cai? Para a prova, normalmente cai justamente essa tabelinha aqui, que eu vou resumir basicamente nas vantagens e desvantagens. Nessas vantagens, a gente sabe que é um exame que é portátil, é um exame semi-invasivo. Às vezes você está com um paciente, por exemplo, com uma suspeita de dissecção de aorta, instável, não dá para ele descer para uma tomografia. A gente fez um transtorácico, não deu para ver bem a aorta ascendente, não deu para ver bem a janela supraesternal para avaliar o arco aórtico. Então a gente pode lançar a mão de um eco transesofágico à beira-leito e a gente consegue ver bem essa arco aórtico, válvula aórtica, e dar o diagnóstico de uma dissecção de aorta, por exemplo. Então, algumas desvantagens e algumas observações que a gente tem que ter. Quando a gente está avaliando a válvula aórtica, por exemplo, é muito mais difícil obter gradiente transvalvar com o eco transesofágico. Então, nessa situação, se for uma situação que a gente precise avaliar o gradiente transvalvar, é importante que a gente utilize o eco transtorácico. O eco transesofágico, na avaliação da válvula aórtica, ele é importante para avaliar o tamanho da via de saída do ventrículo esquerdo. Quando a gente vai programar uma TAV, por exemplo, a gente vai avaliar o grau de calcificação da válvula aórtica, a mobilidade dessa válvula aórtica. A gente pode até avaliar, por exemplo, o grau de abertura, a área valvar para planimetria da válvula aórtica, mas quando a gente vai avaliar o gradiente transvalvar da válvula aórtica, e essa avaliação é muito mais comprometida e a gente tem que dar preferência ao eco transtorácico para isso.
Outra situação que a gente tem que ter cuidado é quando a gente pede o eco transesofágico para avaliar, por exemplo, um trombo em região apical. Observem, lembrem que o ápice está próximo da caixa torácica. Então é muito mais fácil utilizar um transdutor de um eco transtorácico para avaliar, por exemplo, um trombo apical, do que solicitar um eco transesofágico para avaliar essa região que está tão distante da sonda do transdutor do eco transesofágico. Então, lembrem dessas particularidades, porque muitas vezes a gente recebe solicitação de ecocardiograma transesofágico de forma inadequada, principalmente para avaliar ponta de ventrículo, para avaliar CIV em região apical, e isso é muito mais observado quando a gente utiliza o eco transtorácico, até porque o transdutor está mais próximo dessa região. Ok? Então a gente finaliza o eco transesofágico e na próxima aula a gente vai discutir questões que caíram em todos esses anos de prova de